Boa tarde a todos. Hoje falaremos sobre o Fundo de Investimentos Imobiliários. Eu sou o João, além de mim temos o Luca, o Gustavo e o Douglas. Começaremos falando sobre a história dos fundos imobiliários no Brasil e como eles foram formados. Depois traçaremos um comparativo com como o mercado global é estruturado em termos de fundos imobiliários. Depois falaremos sobre a regulação no Brasil desses fundos. E após isso, teremos uma análise dos main players de fundos imobiliários no Brasil e suas respectivas performances. Depois falaremos sobre qual é o futuro que imaginamos para esses fundos imobiliários, junto com uma análise sobre os impactos do coronavírus nessa performance. Depois apresentaremos um estudo de caso para tornarmos mais palpável a análise dos fundos imobiliários e encerraremos com a nossa conclusão sobre esse tipo de investimento. Bom, falando um pouco sobre a história dos fundos de investimentos imobiliários, esse tipo de investimento chegou ao Brasil em 25 de junho de 93, então é um tipo de investimento bem recente, através da lei criada da Constituição Brasileira. Os fundos de investimentos imobiliários são constituídos sob a forma de condomínios fechados e que são divididos em cotas, que refletem parcelas do seu valor patrimonial ideal. Atualmente, existem em torno de 570 fundos registrados na Comissão de Valores Imobiliários, sendo que 220 desses 570 são negociados na Bolsa de Valores, na B3. Para entender um pouco melhor sobre os fundos de investimentos imobiliários, foi criado o IFIX, que é o índice que mede a performance dos principais fundos da Bolsa de Valores, que são cerca de 70 desses 220. Agora, falando um pouco mais sobre os tipos de fundos de investimentos imobiliários, a gente pode ver que atualmente existem 4 tipos, que é o primeiro deles, o fundo imobiliário de renda, que consiste numa carteira básica de lajes corporativas, agências bancárias, shopping, varejo, etc., onde os principais riscos são mercado, risco de crédito, custo de condomínio e vacância e inadimplência, né, dos inquilinos. O segundo tipo seria o fundo de investimento de incorporação, onde a carteira básica são os imóveis de desenvolvimento que não são performados, incorporações, residências e parte comercial. Os principais riscos desse tipo de fundo são o desempenho do mercado, execução de business plan e os custos das obras dos imóveis que não são desenvolvidos. O terceiro tipo é o fundo imobiliário de renda fixa, onde a carteira básica consiste em CRIs e LCIs, são letras, né, de crédito. E os principais riscos são, claro, o risco de crédito, de default, de não pagamento, a capacidade de alocação dos recursos, pagamento de imposto de renda e desenquadramento. O último tipo de fundo de investimento imobiliário é o FOF, fundos de fundos, no qual consiste em cotas de outros fundos imobiliários já listados. E os principais riscos desse tipo de fundo são capacidade de alocação de recurso, capacidade de análise, realização de valuation e a liquidez dos fundos existentes nessa carteira. Por fim, esse gráfico mostra a evolução dos fundos de investimentos imobiliários. É possível ver que esse tipo de investimento vem crescendo muito ao longo do tempo, sendo que desde 2011 até 2019 o número de fundos registrados na CVM quase triplicou e atualmente em 2020 passou bastante esse número. E podemos ver também que, apesar desse número de fundos registrados na CVM vem aumentando exponencialmente, o número de fundos registrados na B3 vem crescendo também, só que num ritmo um pouco mais devagar. Vale ressaltar também que o volume médio diário desse tipo de fundo de 2018 para 2019, em apenas um ano, cresceu mais de 45%. Quando falamos sobre o mercado de fundos imobiliários global, é importante reconhecer que os Real Estate Investment Trust, o que seria equivalente aos FIIs aqui no Brasil, começou em 1960 depois de um decreto assinado pelo presidente Eisenhower, no qual ele possibilitava pessoas físicas e jurídicas de investirem nessa nova modalidade, nessa classe de ativos, que seria um investimento em algum tipo de
de imóvel que gerasse algum tipo de renda. É importante dizer que essa classe de ativos ganhou força, escalonou e hoje ela está presente em mais de 30 países. Mas sabemos que isso ainda é muito pouco para o tamanho desse mercado, então a gente acredita no potencial dele. Além de que, se a gente olhar de 2000 a 2019, o CAGR foi de 13,7%, o que mostra que essa modalidade vem ganhando força há tempos. Ao olhar esse estudo da PwC que encontramos sobre o mercado de Real Estate Investment Trust, a gente consegue ver que na primeira figura à esquerda, ela mostra a diferença no crescimento populacional de uma amostra de áreas metropolitanas em relação ao seu país no período de 2017 a 2026. Em geral, espera-se que as áreas metropolitanas cresçam mais do que seus respectivos países. No entanto, o gráfico mostra que Sydney, São Francisco, Los Angeles, Nova York e Seul são exceções à regra em relação à tendência de urbanização. Isto é, devido a uma variedade de razões. Seul, por exemplo, é uma das cidades mais densamente populadas do mundo. Combinado com um espaço limitado para crescer e baixas taxas de natalidade, a população ela está em declínio. Nova York é um exemplo em que os preços altos das casas pesam nessa balança. Então as pessoas elas estão se mudando para outras cidades onde as oportunidades de emprego e a disponibilidade de moradias são mais equilibradas. Isso também poderia representar uma potencialização do mercado de real estate, porque a população crescendo e indo para áreas que o mercado imobiliário ainda pode se desenvolver mostra que esse mercado ainda pode crescer muito. A figura na direita mostra os principais índices de aluguel real de vários mercados corporativos em uma perspectiva histórica. A maioria dos mercados possui níveis reais de aluguel em torno da sua média histórica, só que outros mercados eles ainda não se recuperaram totalmente e podem ver um retorno acima da média em termos de crescimento dos aluguéis nos próximos anos. E para você conseguir medir qual que é o timing de entrar no investimento imobiliário, é importante você conseguir medir o nível de locação, o mercado em si, como que ele está estruturado e a estratégia imobiliária do seu fundo. Quando você consegue combinar esses três fatores, os retornos são exponenciais. Agora falando um pouco sobre a regulação dos fundos de investimentos imobiliários, os FIIs do Brasil são regulados pela Lei 8.633, pela Instrução CVM 472 e pela Instrução CVM 516. Vale lembrar também que a lei criadora dos FIIs, em 1993, estabelece que todos os fundos de investimentos imobiliários têm que obrigatoriamente distribuir seus rendimentos no mínimo semestralmente para seus cotistas. Mas é interessante observar que a maioria desses fundos distribui os dividendos mensalmente. Isso porque, normalmente, tais fundos ganham rendimentos através de aluguéis, e esses aluguéis também são pagos mensalmente. O funcionamento de um fundo de investimento imobiliário e a oferta pública de suas cotas para os investidores depende de um registro prévio do fundo na CVM, que seria a Comissão de Valores Imobiliários. Aqui ao lado a gente pode ver quais são as opções de investimentos dos fundos imobiliários. Assim como foi falado um pouco na história, existem alguns tipos de fundos de investimentos e tais fundos podem ter uma carteira variada de tipos de investimentos. Assim como, por exemplo, cotas de outros FIIs no fundos de fundos de investimentos. Assim como CRIs, LCIs, ações, debêntures, cotas de FIA, sociedades fechadas, etc. Então, a gente pode ver aqui também que os FIIs, basicamente, têm uma boa quantidade de opções de investimentos, fazendo com que a carteira, dependendo do fundo de investimento imobiliário, seja bem variada e seja mais segura para o cotista, para o investidor. Agora, falando um pouco sobre a tributação dos fundos, é interessante ver que em 2005 foi criada uma lei onde os FIIs fossem isentos dos impostos de renda se seguissem alguns critérios. O primeiro deles é que o fundo tivesse ao menos 50 cotistas. O segundo, que as cotas desse fundo de investimentos imobiliários fossem negociadas na Bolsa de Valores ou em mercado de balcão organizado.
O terceiro é que nenhum cotista do fundo possa ter mais do que 10% das cotas. E por fim, que esse fundo distribua pelo menos 95% do seu resultado semestral. Também vale ressaltar que caso haja ganho de capital na venda de cota de FII, ou seja, se uma pessoa física, por exemplo, vender uma cota do fundo e tiver ganho de capital, haverá uma tributação, a alíquota de 20% sobre tal ganho. Por fim, falando um pouco sobre a evolução legislativa desse tipo de investimento, dos fundos de investimentos imobiliários, podemos ver que desde a sua criação, em 1993 até pelo menos 2015, mais de 20 anos, vemos que a regulação e a parte legislativa dos fundos de investimentos imobiliários sofreu várias alterações ao longo do tempo. Acho que vale ressaltar de 2005, como eu havia falado antes, sobre a lei criada onde os FIIs fossem isentos de imposto de renda. Foi uma grande mudança e fez com que vários investidores começassem a investir nesse tipo de investimento. E também vale ressaltar em 2012, na instrução CVM 528, onde foi lançado o IFIX, que é um índice da Bolsa que mede a performance dos fundos de investimentos imobiliários. Aqui nesse slide a gente vai falar um pouco dos principais players e impactos causados pelo Covid-19. A gente separou 4 players que tiveram uma das maiores rentabilidades no mercado nos últimos 12 meses. Falando um pouco primeiro do RBDS 11, que é um fundo que investe no setor residencial. É um fundo que vai terminar em 2020, então dessa forma a rentabilidade elevada está ocorrendo devido à venda dos imóveis. Já o TFOF 11 é um fundo que investe em cotas de outros fundos, então por sua vez a rentabilidade elevada dele é resultante da venda de cotas que foram compradas em período de baixa e vendidas recentemente, que era um momento que apresentava grande otimismo no mercado imobiliário. Já o BRCR 11 é um fundo que investe em lajes corporativas e apresentou uma alta rentabilidade devido ao aumento de capital no fundo que foi distribuído entre os cotistas. E por último, o RBCB11, que é um fundo que investe em recebíveis de títulos imobiliários. Terminou em dezembro de 2019 e apresentou uma alta rentabilidade principalmente por causa de amortizações, ou seja, devolução de capital, diminuindo o patrimônio líquido do fundo e deixando de existir aquilo que gerava aluguel todo mês. Agora, falando um pouco dos desafios e impactos causados pelo Covid-19, já que a principal forma de medir a rentabilidade de um fundo de investimento imobiliário é por meio de aluguéis recebidos mensalmente, a gente acredita que os fundos imobiliários mais prejudicados pelo Covid vão ser os fundos que investem em shopping centers, já que com a diminuição prolongada do fluxo de pessoas nas ruas e locais públicos, vai afetar principalmente lojistas, o que pode causar grande inadimplência de aluguel por parte desses. Além disso, tem fundos imobiliários que investem no setor residencial e corporativo, que uma hora também esses vão ser afetados, causando inadimplência de aluguel, que vai acabar afetando negativamente esses fundos imobiliários. Bom, gente, então partindo para a última parte da nossa apresentação, decidimos fazer um estudo de caso e o fundo escolhido foi o Credit Suisse Renda Urbana. A gente escolheu ele principalmente pela decisão interessante que o management adotou, principalmente no final do ano passado e começo desse ano. A gente vai detalhar essa estratégia um pouco mais para frente. Aqui no segundo slide a gente detalha um pouco do overview do fundo. Então, o objetivo dele é, obviamente, investir em empreendimentos imobiliários, mas uma restrição interessante que o management adotou foi que esses empreendimentos teriam de ser de uso institucional e comercial, mas que não sejam lajes corporativas, shopping centers ou áreas de logística. Como ressaltado, o administrador do fundo é o Credit Suisse. O fundo possui uma taxa de administração de 0,7% ao ano, mais uma taxa de performance que vamos detalhar mais para frente. A primeira emissão do fundo foi realizada em abril de 2018 e atualmente ele possui uma área bruta alocável, ou seja, uma área total disponível para alocação de 241 mil metros quadrados. O número de cotistas atualmente está em 36 mil, o dividend yield em 7,5% e o valor de mercado em 1,06 bilhões de reais. Em relação à carteira do fundo, é interessante notar que 90%
dos investimentos são realizados em imóveis, propriamente ditos, 9% em cotas de outros fundos imobiliários e 1% alocados em renda fixa. Dentro desses 90% alocados em imóveis, a gente nota que a carteira de locação dele não é tão diversificada comparada a outros fundos. A carteira basicamente é composta por 4 principais players em 2 setores principais, varejo e educação. Nesse sentido, a gente nota que o BIG, antigo Walmart no Brasil, é o principal locatário do fundo, responsável por 60,4% da receita contratada. E, por último, na visão de rentabilidade, aqui embaixo, a gente nota que a performance de 12 meses do fundo foi de 9,3%, comparado ao benchmark FIX de 0,5% e o CDI de 5,4%. A gente nota que em fevereiro e em março a performance foi bem ruim, principalmente pela incerteza trazida pelo coronavírus no mercado. E a gente vai detalhar um pouco mais para frente nossa visão para o fundo nesse sentido. Bom, em termos de carteira de investimento do fundo e a estratégia interessante adotada pelo time de gestão, basicamente até o final do ano passado o fundo ele tinha em seu portfólio apenas um ativo, o campus do IBMEC no Rio de Janeiro. Mas em dezembro, o Credit Suisse conseguiu realizar uma segunda rodada de captação para o fundo, levantando cerca de 800 milhões de reais. Com esses recursos, o fundo conseguiu se tornar híbrido em termos de alocação setorial, investindo tanto em ativos imobiliários do setor educacional quanto de varejo. Aqui na trajetória de portfólio, a gente consegue ver que realmente a partir de dezembro, a atividade de aquisição de imóveis do grupo, do fundo, se intensificou bastante, principalmente a partir dessa aquisição dos imóveis do grupo BIG, que, como a gente ressaltou, é responsável por 60% das receitas totais do fundo. Por fim, aqui na parte direita inferior, a gente consegue ver que o campus do IBMEC no Rio de Janeiro ainda continua sendo o principal empreendimento imobiliário do grupo, responsável ali por 14% de todo o valor dos ativos investidos em imóveis. Bom, ainda falando sobre a carteira de investimentos do fundo, do ponto de vista dos investidores é muito importante compreender essa distribuição geográfica dos ativos, né, para tentar também entender melhor a exposição de risco que o fundo tem. Então, separamos aqui as principais exposições em termos de estado e cidade e percebemos que o fundo é principalmente exposto às regiões sul e sudeste, né? Então, estados de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro, com alguma exposição na Bahia, na cidade de Salvador. Em termos de cidade, São Paulo é a principal exposição do fundo, com 42% dos ativos localizados na cidade, seguidos por Rio de Janeiro com 14% e Curitiba com 11%. O grupo também possui exposições em Salvador, Campinas, São Bernardo, São José dos Campos e Cotia. Aqui do lado direito a gente percebe melhor a descrição dos ativos imobiliários que o fundo possui. A gente nota que a maior área alocada se localiza em Salvador, no campus da Estácio na cidade, com um pouco mais de 32 mil metros quadrados. E ao contrário do que acho que muitos pensavam, o ativo mais valioso do fundo é justamente o IBMEC no Rio de Janeiro, mas que não é um dos maiores, possuindo apenas um pouco mais de 6 mil metros quadrados alugados para o grupo. Bom, em termos de contratos e níveis de vacância, nós pesquisamos e o nível em termos de vencimento e revisão desses contratos de locação com as empresas, eles são de longuíssimos prazos, ou seja, 60% desses contratos ou vão vencer ou vão ser revistos apenas em 2034, ou seja, são de muito longo prazo e, pelo menos no curto prazo, em termos de contrato, o fundo não corre muito risco de ficar sem locação. Aqui na parte inferior, a gente nota que o gráfico de vacância e aluguel médio. Primeiro, em níveis de vacância, o fundo possui 0% de vacância, principalmente explicado pelo fato de todos esses aluguéis serem direcionados a apenas uma empresa, né? Então, diferente de um shopping que possui vários aluguéis dentro, os ativos do fundo do Credit Suisse, eles possuem apenas um locatário, então ele não corre muito risco de ficarem vagos. Em termos de aluguel por metro quadrado, a gente nota que o setor educacional possui um prêmio em relação ao setor de varejo, mas que caiu bastante em dezembro, em janeiro e em fevereiro desse ano. E essa queda é basicamente explicada pelas novas aquisições que o fundo realizou
após a segunda rodada de captação. E, finalmente, em relação aos ajustes desses contratos, reajustes dos contratos, 22% da receita contratada pelo fundo deve ser reajustada pelo IGPM, enquanto 78% eles possuem como base de reajuste o IPCA do mês. Bom, em termos de liquidez e regulação do fundo, notamos que a liquidez é bastante sólida, com 738 milhões negociados nos últimos 12 meses, sendo que 60% das cotas totais foram negociadas nesse período e com 100% de presença nos pregões da B3. Notamos também que a partir de dezembro, o número de cotistas e o volume de negociação foi muito fortalecido pela segunda emissão que o Credit Suisse realizou, então passando ali de 7.500 cotistas em novembro para mais de 36 mil em março. Em termos de regulação, acho que é interessante notar que ele não possui restrição de aplicação inicial e também não possui nenhuma taxa de saída para os investidores. E detalhando um pouco mais a taxa de performance, diferente do que a gente imaginava, ela não tem relação com o benchmark padrão do setor, o que seria o índice IFIX, né? Basicamente, a taxa de performance é calculada através de 20% do rendimento que excedeu o benchmark, que nesse caso é de 5,5% ao ano. Se o rendimento do fundo for abaixo desse valor de 5,5%, a taxa de performance não é cobrada. Em termos do impacto do coronavírus para o fundo de investimento, o que o time de gestão divulgou foi que ele está trabalhando muito próximo dos locatários para tentar compreender as dificuldades que cada um está passando e ressaltou que extensão de prazos de pagamento dos aluguéis poderão ser concedidas, visando realmente a saúde financeira desses locatários. A nossa visão é que do lado do varejo, o fundo não deve ser muito afetado, principalmente pelo fato dos supermercados terem sido considerados atividades essenciais e continuarem operando normalmente. E com isso a maior dificuldade deve vir do setor de varejo, já que as escolas pararam de funcionar e um cenário mais desafiador macroeconômico dificulta o crescimento dessas empresas. Em conclusão, a gente acredita que o bom desempenho do varejo deve offsetar essas dificuldades de curto prazo do setor educacional e a gente continua acreditando na posição sólida de balanço desses locatários. Bom, e aqui no último slide a gente tentou se aprofundar um pouco mais em termos de liquidez das empresas desses locatários do fundo, né? Então a gente analisou no caso da Edux e da Ânima, que são empresas listadas, e percebemos que a dívida dessas empresas é muito maior no longo prazo, né? 98% para a Edux e 85% para a Ânima. Sendo assim, a posição de caixa das empresas em relação à dívida de curto prazo é certamente confortável para a Edux, com 0,9 vezes de caixa sobre a dívida de curto prazo, sendo que para a Ânima um pouco mais desafiador, mas ainda assim não desastroso, um índice de 0,3 vezes caixa sobre dívida de curto prazo. Conclusivamente, o grupo acredita que existe muito potencial de crescimento dessa modalidade dentro do Brasil, mas não apenas por causa da modalidade em si, mas porque a gente acredita que existe muito espaço para consolidação no mercado imobiliário. A gente sabe também, no entanto, que existem algumas turbulências de curto prazo que podem até se tornar de longo prazo, como é o caso de inadimplência, porque com essa crise do coronavírus a gente acredita que muitos aluguéis não serão pagos ou serão pagos com deságio ou até mesmo postergados, então a gente teme que isso possa afetar a estrutura desse mercado que estava se consolidando aos poucos no Brasil. Só que quando a gente pesa tudo isso na balança, a gente entende que é uma forma de diversificação dos seus investimentos e a gente acredita no potencial do setor imobiliário. Então a gente sabe que esse mercado estava crescendo em double digits há alguns anos e a gente acha que isso será mais só um desafio no meio do caminho. Muito obrigado.